Pessoal, então vamos lá. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de gestão do conhecimento aqui da Uniswan. Toda terça-feira a gente está aqui agarrado, né? Essa matéria bacana que a gente está vendo. Temos muita coisa legal para ver aí pela frente. Hoje nós vamos finalizar a unidade 1 e já entrar na unidade 2, tá? Pessoal, deixa eu falar uma coisa. A respeito, antes que vocês comecem a me perguntar, a respeito da atividade supervisionada, hoje eu vou parar um pouquinho mais cedo para verificar se realmente ficou tudo bem entendido, se vocês compreenderam. Porque na semana passada, quem não veio, na semana passada eu expliquei toda a atividade, tudo que é para fazer. A aula foi gravada, disponibilizei lá a gravação da aula, então quem não veio semana passada, assista lá a aula onde eu explico toda a atividade. E aí, eu expliquei semana passada, mas às vezes na hora que eu explico, o aluno acha que entendeu. Depois é que vai ver direitinho, e principalmente quando começa a fazer, aí pode surgir alguma dúvida, né? Então, de agora para frente, todo dia, no finalzinho, eu paro um pouquinho antes para dar uma verificada para acompanhar, né? Se está tendo alguma dúvida, se está indo tudo certinho, se está dando tudo certo. Então, olha só, como eu tinha falado hoje, na aula passada, em função de eu ter parado para explicar a atividade supervisionada, a gente também não conseguiu finalizar a unidade 1, né? A programação era encerrar a unidade 1, mas aí tinha atividade supervisionada também. Então, pessoal, olha só. E antes de mais nada também, deixa eu só confirmar com vocês. Está todo mundo vendo o meu PowerPoint aí, ó? Nós estamos lá em o capital intelectual como fonte de vantagem competitiva. Só para saber, vocês estão vendo bem a minha tela, o meu PowerPoint, está compartilhando com vocês. O áudio está legal. Sim. Posso tocar? Parece que tá. Tá o pessoal respondendo ali, tudo ok. Então, vamos lembrar aqui aonde eu estava na aula passada, quando antes da atividade supervisionada, onde eu parei. Eu tinha falado de meios de produção e tinha entrado nesse assuntinho final aqui, que é o capital intelectual como fonte de vantagem competitiva. E eu me lembro que eu parei aqui nesse slide, ó, onde, quando eu falei com você sobre um documentário que eu vi uma vez lá dos Estados Unidos, eles mostrando, né, gente, o que realmente é esse capital intelectual, a importância que isso tem. Porque se você for pegar lá os Estados Unidos, o cara, nesse documentário, ele dá como exemplo a faculdade lá da Harvard, que é uma das maiores faculdades do planeta, aliás, a maior faculdade do planeta Terra, eu acho que é a mais conceituada do planeta Terra. Mas olha para você ver, o que eles investem durante um ano em pesquisas, em desenvolvimentos, que eles investem na ciência, né? Em teses de mestrado, teses de doutorado, em novas pesquisas, para conseguir aprimoramento das coisas que a gente já usa, para o avanço da ciência, para o avanço da humanidade. O que eles investem ao longo de um ano, só uma faculdade, é 4 vezes mais do que todas as faculdades federais do Brasil. Gente, se você parar para analisar isso, a gente nem acredita, acha que isso aí é mentira, porque nem, como é que pode? Mas é verdade, e é isso aí talvez seja a explicação, por que eles são avançados do jeito que são, e por que nosso país, de repente, ainda está aí, né, considerado um país de terceiro mundo. Então, esses países investem pesado no conhecimento, no desenvolvimento, né, da ciência. E aí isso é válido para um país e é válido também para uma empresa. Se você pegar e fazer uma analogia, nas empresas também são assim. Se você pega aquelas grandes empresas dos Estados Unidos, já eu vou falar uns slides ali do livro do Brian Scherf, eu até peguei ele aqui para mostrar, ele fala sobre isso. Sabe, que ele investigou essas empresas lá, por que essas empresas são tão avançadas desse jeito?
Elas dominam o mundo, o planeta Terra, fazem negócio, são as maiores empresas do planeta Terra. Por que são daquele jeito? Porque investem no conhecimento, investem no capital humano, investem no ser humano, investem em tecnologias, investem na inovação, fazem investimentos pesadíssimos nisso, no ser humano, no capital intelectual, no conhecimento das pessoas. Então, por isso que essas empresas são daquele jeito. Então, na aula passada, eu encerrei mais ou menos por aqui, depois eu parei para falar da atividade supervisionada, tá? Então, dando sequência hoje aqui, ó. Peraí, deixa eu só ver se eu não pulei o slide aqui. E, do Gary Becker, tá certo, aqui na Era do Capital, falei isso aqui. Aí, ó, o Pontes continua no livro dele, ele falando, não, gente, hoje nós estamos vivendo uma nova economia. Eu também falei com vocês da evolução das empresas aí, ao longo do último século, né, de 1900 para cá. Como é que veio evoluindo devagarzinho, A partir do meado do século passado, 1950 para cá, a coisa começou a crescer em função dos computadores que começaram a chegar e começaram a representar um avanço nas empresas. Mas quando chegou em 1900, aí sim é que a coisa mudou completamente de figura, porque aí o computador se modernizou, se popularizou, o computador invadiu as empresas, as nossas casas, porque até então, nos anos 70 e 80, já existia computadores, só que era só nas grandes organizações, só em empresas governamentais. A internet, gente, era uma coisa muito restrita, estava em teste ainda. Eles ainda estavam em desenvolvimento, e aí quem usava mesmo eram só essas empresas governamentais, a NASA, já devia usar internet. Mas nós, mortais, seres humanos mortais, e essas empresas pequenas, ninguém nem sonhava ainda com internet lá nos anos 80. Os anos 90 vieram, quebraram todos os paradigmas, mudaram essas empresas todas. Nós entramos numa nova era econômica, que eu já falei, né, bastante. Então, nós estamos vivendo um momento, gente, histórico. Você talvez não parou para pensar. Você talvez não parou para pensar numa coisa. Quando você estava lá na sexta série, sétima série, você não estudou, não estava lá nos livros de história, a Revolução Industrial, que aconteceu em 1850, não foi? Por volta aí nos anos 1830, 1850, houve a Revolução Industrial e tal. A gente estuda aquilo, está lá nos livros, né? A gente diz, não, lá no passado aconteceu isso e tal. Hoje nós estamos vivendo um novo momento parecido, que é a revolução tecnológica. Nós estamos passando por esse momento. Eu tenho certeza absoluta que daqui 200, 300 anos, os nossos tataranetos lá vão estar estudando nos livros de história, vão estar falando lá nos anos 1990, houve a revolução tecnológica. Aí vai estar lá falando, contando a história da globalização, da chegada dos computadores, da chegada da internet, dos smartphones, dos aplicativos, dessa economia global. Daqui 200, 300 anos, os livros de história vão ter um capítulo destinado a isso. Né? A gente não para pensar nisso, mas né? Imagina se a gente conseguisse viver até lá, né? Não vai conseguir, mas daqui 200, 300 anos, se a gente conseguir chegar lá, a gente ia estar falando para os outros, mesmo, eu vivi isso aí, eu me lembro. Né? Nós estamos vivendo esse momento histórico na nossa vida aí, de uma mudança de uma era. Aí olha o que o Pontes fala. Essa revolução, igual houve a revolução da termodinâmica, desses troços tudo, da revolução industrial, está acontecendo de novo. Nós estamos passando por essa mudança de era de novo. Mas não se trata mais de bens e de pessoas, se trata mais daquelas máquinas. Agora é o capital humano, agora o transporte virtual de ideias. O aspecto central dessa nova economia é que as pessoas e as empresas podem se comunicar em tempo real,
em todo mundo através da internet. Então, isso realmente está sendo um marco muito grande na história da humanidade, que a gente ainda não tem a menor dimensão para onde que isso vai, onde é que isso vai parar. Eu fico numa curiosidade, ainda bem que eu vou ver muita coisa ainda, né? Pretendo ainda, se Deus quiser, me der aí uma vidinha longa aí, com saúde, né, e paz e tudo mais, né? Eu tento plantar coisas boas na minha vida para eu poder colher coisas boas no futuro. Então, espero ainda viver mais 30, 40 anos ainda, brincando aí. Se Deus quiser, vou... Então, eu ainda vou ver muita coisa ainda, eu sou curiosíssimo. Porque, gente, eu imagino o seguinte, daqui 10 anos, nos anos 2030, que está pertinho aí, né? Pouco tempo aí, nós estávamos em 2011, eu estava falando aí que não tinha nem WhatsApp ainda, o tempo está passando rápido demais. Então, 2030 está logo ali na frente. Gente, 2030, eu fico curioso para saber o que vai acontecer com o smartphone, o que vai acontecer com essas tecnologias todas, o que vai acontecer com essa internet que nós usamos hoje. Ela vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. E as empresas pelo mundo, como é que vai ter essa economia global? Como é que vai estar a comunicação pelo mundo afora? Né? O que vai estar aparecendo de tecnologias, de novidade, produtos novos para facilitar a nossa vida? O que vai ser um smartphone para nós? Como é que ele vai... É porque 3, 4 anos aí, ele revolucionou a nossa vida toda. A nossa vida hoje, ela passou a funcionar em função do smartphone. Agora, imagina daqui 10 anos. Não, nem vou muito longe, daqui 5 anos já vai ter acontecido coisas aí que você fala assim, meu Deus, eu nunca imaginava ver um negócio desse. Então, eu sou muito curioso com esse tipo de coisa, o que vai acontecer. E as empresas, gente, também, né? Para as empresas, principalmente. E as empresas têm que voltar o seu estudo, as suas pesquisas, para essa área do conhecimento, das tecnologias. Gente, eu falei na aula passada, é importantíssimo você pensar algum dia na sua vida em estudar tecnologia da informação. Desculpa, tecnologia da informação. Se você quer ser um profissional competitivo, nós vamos ver algumas coisinhas nessa unidade 2, e depois eu vou mostrar para vocês. A gente já vai começar a ver alguns negocinhos bacanas lá no finalzinho dela, que já é preparando a gente para a unidade 3, que nós vamos ver um monte de coisa legal, Power BI, uns troços bem legal aí, que você vê e fala assim, meu Deus do céu, revolucionou muita coisa nessas empresas por aí afora, como é que... Né? A gente fica pensando, como é que as empresas antigamente viviam, trabalhavam? Então, as empresas hoje, elas têm que investir nisso, é a questão de sobrevivência. Quem não investir, vai fechar, não vai acompanhar. Olha lá o que ele está falando. Nesse novo cenário, as tecnologias podem ajudar as empresas no processo de competição, e realmente, vão ajudar sim. Mas olha lá o que ele fala também, ó, o capital humano é a fonte da inovação, tá vendo? Ele fala, o dinheiro fala, mas não pensa. As máquinas trabalham muito mais e melhor do que qualquer ser humano, mas as máquinas não criam. Porque quem cria a máquina é o ser humano, quem programa a máquina é o ser humano, quem programa lá um sistema é o ser humano, quem inventa o aplicativo é o ser humano, quem traz inovação para dentro da empresa não é a máquina, é o ser humano. Você não contrata um robô e ele vem trabalhar para você e inova na sua empresa, não. Você contrata um ser humano que vem e inventa um robô para revolucionar a sua empresa. Então, olha lá, pensar e criar são ativos fixos dos quais dependem as empresas que buscam conhecimento como diferencial competitivo. Pode-se pensar que somente as empresas ligadas ao conhecimento é que necessitam de talento, mas, na realidade, todas as empresas, gente, e aí você fica pensando, professor, mas às vezes esses troços, desse conhecimento todo, tecnologia da informação, isso aí é para empresas dessa área tecnológica. Não. Gente, hoje em dia, você às vezes até se assusta. Você chega no pipoqueiro lá, o cara tem essas maquininhas de cartão de crédito, o cara já
Daqui uns dias você vai chegar nesses pipoqueiros troços aí, a barraquinha do cara já está toda cheia de tecnologia. Hoje, qualquer lanchonetezinha, qualquer barzinho que você entra, já está tudo informatizado. Então, a gente às vezes fica pensando, não, mas esse negócio, conhecimento, gestão, isso aí ia para empresas de tecnologia, de informática. Não, qualquer negócio. Hoje, qualquer negocinho pequeno hoje, você chega, você já está vendo coisas da tecnologia, os aparatos tecnológicos já estão ali chegando ali. O camarada já consulta tudo ali no seu smartphone, já tem um sisteminha de gestão para fazer a gestão do seu estoque todo, já está tudo modernizado, já está tudo usando as tecnologias aí do mercado todo aí, sistemas moderníssimos, qualquer negocinho pequeno. E quantos negócios pequenos estão surgindo usando a internet e estão tomando conta do mercado? Empresas aí estão sendo criadas aí com o uso dessas novas tecnologias, redes sociais, sites, canais do YouTube, esses troços aí, os caras estão criando empresas aí, começando do zero, sem capital para investir, só usando o conhecimento que eles têm de tecnologia, criando quando vê o camarada está vendendo produto aí para o planeta todo, para o Brasil todo, para o planeta inteiro, e faturando milhões, ganhando muito dinheiro com essas tecnologias. Então, a gente precisa, vocês precisam para vocês e as empresas precisam para elas. Não é? Parece que é uma coisa muito óbvia, depois que a gente lê tudo sobre isso, depois você vê esses autores falando, e você fala, não, realmente. Mas antes a gente, de repente, não para pensar. Né? Então, todos os tipos de empresas dependem disso. Aí o Pontes continua falando, então hoje, com toda essa mudança, o desafio é atrair e manter talentos. Então, as empresas modernas hoje também, elas investem pesadamente no RH, investem em programas de recrutamento e seleção para recrutar os melhores talentos, pegar no mercado aí os melhores profissionais que têm um capital humano mais elevado, além de recrutar, você veio falando do desafio de atrair e manter talentos, porque não é só atrair. Depois que você atraiu, as empresas precisam manter. Então, hoje, você vê essas empresas aí criando programas, empresas grandes, né? Criando programas moderníssimos de avaliação de desempenho, programas moderníssimos que usam até muita tecnologia de treinamento e desenvolvimento, porque a gente hoje quer ir trabalhar numa empresa, sabe? Eu tenho percebido isso, eu vejo nessas empresas que às vezes eu passo por aí, vou dar uma consultoria, alguma coisa qualquer, rodo muitas empresas por aí afora, vou fazer uma palestra, alguma coisa, converso com muita gente, eu converso muito com alunos também, né? De vez em quando os alunos também se manifestam, dão suas opiniões aqui na sala, é sempre muito bom, né? Eu gosto. Então, eu ouço muita gente e eu fico preocupado em entender o que as pessoas hoje estão buscando, né? Então, gente, as pessoas hoje, elas não vão mais só trabalhar para ir lá prestar um bom trabalho, no final do mês ganhar o seu salário. Antigamente era assim. Eu vivi numa época dessa, que a pessoa saía de casa, ia lá, sentava na mesa dela, na máquina de datilografia, lá nos anos 80, fazia o trabalho dela, datilografava os negócios, arquivava os documentos, ia embora para casa, e a preocupação dela era o quê? Ir lá prestar aquele trabalho e no final do mês o dinheiro está na conta dela. Ela pegar o dinheirinho, pagar as continhas dela, viver feliz e pronto. Essa era a preocupação. Você vê a mentalidade das pessoas hoje é bem diferente. Elas querem ser reconhecidas, elas querem ter treinamentos, elas querem um programa de avaliação de desempenho, elas querem uma empresa que tenha uma política de cargos e salários, que ela quer crescer dentro da empresa. Ela quer ser valorizada, ela quer participar do planejamento estratégico da empresa, ela quer dar opinião e quer ser ouvida pela empresa.
Quantas vezes eu já vi pessoas lá chateadas com o emprego? Mas por que você está chateada? Ah, porque a empresa não me ouve. Eu estou cheio de ideias na cabeça, eu tinha um monte de ideias para mudar a empresa lá, fui dar minhas ideias, não quiseram aceitar, não me ouviram. Não, minhas ideias eram excelentes, não fui nem ouvida direito, não aproveitaram ideia nenhuma minha, aí a pessoa está lá triste, desmotivada, daqui a pouco está saindo da empresa. Porque ela quer ir para uma empresa que a ouça, que dê atenção para ela e realmente veja as ideias dele e fala, olha que bacana, realmente, essa ideia é muito boa, vamos implementar, que ela quer participar do desenvolvimento da empresa. Boa noite, Rejane. Então, olha que coisa interessante. Então, as empresas também, elas têm que se preocupar com esses programas todos. As empresas hoje têm programas de avaliação de clima organizacional, coisa que nos anos 70 e anos 80 nem sonhava com isso, não existia. A partir dos anos 90 que esse troço começou a ser criado. Clima organizacional. Tem pessoas lá na empresa hoje, essas grandes empresas, que a função dela é a gestão do clima organizacional. Ela faz pesquisa, tem um setor para isso, faz pesquisa de clima organizacional para ver como é que está a motivação do funcionário, se o funcionário está feliz, se não está, se o funcionário está motivado no seu trabalho, ou para ouvir o funcionário, sabe? Olha, coisas interessantíssimas. Ó, eu li um livro interessante também, chamado O Administrador de Sonhos, que, embora seja um livro, ele foi baseado no fato real de uma empresa americana que contratou um administrador de sonhos. O que é isso, professor? Administrador de sonhos. Função do cara era conversar com os funcionários no dia a dia, ele vivia só entrevistando funcionários da empresa, conversando, tentando identificar os sonhos dos funcionários, para ver como que a empresa poderia ajudar o funcionário a realizar seus sonhos. Olha que coisa interessante. E conta a história de quanto essa empresa se multiplicou. Tanto que essa empresa, as pessoas tinham prazer em trabalhar numa empresa dessa. Mas realizar, às vezes você fica pensando, como assim, pessoal, realizar o sonho do funcionário, realizar o sonho dele comprar, a empresa vai ajudar ele a comprar a casa própria? Não é bem isso. Pode até ser que sim. Mas não é a empresa chegar e dar o dinheiro para ele comprar a casa própria. A empresa pode pegar você e falar, tá, o seu sonho é comprar uma casa própria. Então, olha só, primeira coisa, você tem que fazer um planejamento para a sua vida. Ela vai te ajudar, te ensinar. Porque tem muito funcionário, às vezes, que ele tem condição de comprar a casa própria, não compra porque ele não tem controle financeiro. Recebe até bem, mas torra o dinheiro dele, gasta o dinheiro dele de forma desnecessária, não sabe nem para onde está indo o dinheiro dele. Link do grupo no WhatsApp. Tem gente aí pedindo o link do grupo do WhatsApp, não é isso? Roselaine? Roselaine, vou te mandar aí. Vou te mandar o link aí, já continuo de onde eu estava ali. Espera aí. Gestão do conhecimento. Deixa eu ver se meu negócio voltou aqui. Gestão do conhecimento. Dados do grupo. Convidar via link. Copiar link. E vamos lá. O link está aí. Então, pessoal, olha que legal. Ajudar o funcionário a ele entender que ele tem condições de comprar a casa própria, mas ele precisa fazer um replanejamento das finanças dele, ele precisa trabalhar a economia dentro da casa dele, para ele poder enxugar despesa, fazer um planejamento para que sobre dinheiro, para que ele junte uma parte do dinheiro, ele já tem um fundo de garantia, aí vai ajudar ele a botar isso no papel. Né? Pega um funcionário já antigo de casa, o cara já tem lá, vamos supor, 30, 40 mil no fundo de garantia. Ele pode economizar R$300 por mês, que não é difícil. Né? Um camarada que tem um saláriozinho resolve economizar 250, 300 por mês. Se ele aplicar todo mês R$300 numa renda fixa, ao longo de 8 anos, ele vai ter mais 50 mil, 40, 50 mil reais, um exemplo, estou chutando, né?
Então, se ele pegar isso, ele já pode dar entrada numa casa própria e financia o resto. Então, então, esse administrador de sonhos, ele fazia isso. E, às vezes, os sonhos das pessoas eram muito mais simples do que você imagina. Não era nem casa própria, nem carro importado, não. Era fazer um passeio com a família no final de semana, que era o sonho do funcionário. Fazer um passeio num determinado lugar com a família dele, ficar 3 dias, o feriado prolongado, passeando com a família. Então, isso é uma coisa fácil de concretizar. Mas o cara estava com esse sonho há anos e anos e anos e anos e não fazia. Não realizava seu sonho por falta de planejamento. Olha que negócio interessante. Você trabalhar numa empresa e perceber que a sua empresa está preocupada em que você realize os seus sonhos. Qual empresa você vê por aí afora preocupada com o sonho do funcionário? Empresas por aí afora, a maioria delas está pouco se lixando com o sonho do funcionário. Ela quer só saber do camarada fazer o trabalho dele lá e pronto, acabou. Não são todas, né? A gente não estou querendo generalizar, não são todas as empresas, mas são poucas as empresas aí que têm uma mentalidade dessa, de cuidar do funcionário realmente. Então, quando esse autor aqui, o Pontes, fala disso, ó, o desafio é atrair e manter talentos. A empresa moderna hoje está preocupada com programas moderníssimos de motivação para os seus funcionários. Olha o que ele fala, ó, não importa o que a sua empresa produz ou vende, ela precisará das melhores pessoas, de profissionais empreendedores, inovadores, energéticos, visionários e bem formados. São esses cérebros que ajudarão velhos negócios a entrar e atravessar os obstáculos colocados pela nova economia. É fundamental para atrair e reter talentos que a empresa adote programas de gestão de pessoas modernos, né? Que muita coisa que eu falei aqui, não foi? Programas de recrutamento moderno para recrutar os melhores talentos e programas de gestão modernos voltados para a retenção de talentos. Programas de avaliação de desempenho, de treinamento e desenvolvimento, pesquisas de clima organizacional, não é? Manter um clima de trabalho sadio, motivador, voltado ao progresso, de contínuo desenvolvimento de pessoas e que reconheça as que fazem a diferença. Sabe? Então, não adianta, porque tem muita empresa por aí afora que eu vejo que ela até consegue atrair bons talentos, contrata um camarada fora da curva, um camarada excepcional, mas daqui a pouco esse funcionário está saindo do outro lado, está indo para outra empresa. Porque ali dentro ele era um clima de trabalho péssimo, ele percebeu que não tinha possibilidade de crescimento lá dentro, ele percebeu que a empresa não valorizava seus funcionários, saiu da empresa, falou, tem emprego melhor, para quem é bom, não falta emprego, gente. Para quem é bom, não falta, tá? Tá 15 milhões de desempregados aí para fora, mas uma boa parte porque tem gente, você vê gente formada, acho que eu falei semana passada, né? Gente formada e desempregada e sem saber o que fazer da vida, não arruma emprego, mas também ela foi para a faculdade só para tirar o diploma dela. Durante a aula, ficava lá no barzinho, vendo o jogo, bebendo cerveja, aí no finalzinho da aula, sabia que o professor ia fazer chamada, corria lá, respondia chamada lá, depois ficava perguntando, o que o professor deu? Deixa eu ver aí, tá? Nossa, não ouviu explicação, não fazia trabalho, não participava de nada. Joaninha, boa noite. Então, gente, se você parar para analisar, eu não vejo por aí pessoas de um nível muito bom desempregadas, não. Pessoas excelentes, elas estão empregadas, né? De repente, você ainda não se encontrou ainda, porque também está começando a faculdade, você está, né? Você está numa fase da vida ainda que você está se formando, né? Ouça essas palavras que eu estou falando, procure dar valor. Você está fazendo uma faculdade, gente. Fazer uma faculdade não é brinquedo, não é ir lá assistir aula de qualquer jeito e tomar cervejinha durante as aulas, no barzinho, não é levar o negócio na enrolação e chegar no final do curso, pegou o diploma, achou que aquele diploma lá vai resolver sua vida.
porque não vai. As pessoas não contratam, não é o seu diploma, contratam o seu conhecimento. É o que você conhece. O diploma, ele abre portas. A pessoa pega o seu currículo e, ó, beleza, o cara é formado em administração. Ah, beleza, vamos fazer uma entrevista com ele aqui, que eu quero ver. Mas a hora que vai fazer a entrevista, que aí não gostou do conhecimento que você tem, aquele diploma não valeu, não vai contratar, não é pelo diploma, não. O diploma vai te dar oportunidades. Mas é o seu conhecimento que você tem que preocupar. Né? Então, olha lá, o que ele estava falando aqui. E são esses cérebros que ajudarão velhos negócios a entrar e atravessar os obstáculos colocados pela nova economia. Então, ela é fundamental para trás, já tinha falado, né? Mantenha um clima de trabalho sadio e motivador, voltado ao progresso, de contínuo desenvolvimento de pessoas e que reconheça as que fazem a diferença. Eu já tinha lido isso aqui, desculpa. Aí agora, gente, ó, vem um texto que eu acho legal demais, daquele cara, Brian Scher, que eu falei, autor desse livro aqui, ó. Muito legalzinho, o livro que eu gosto dele, chama O que os ricos sabem e não contam. Oh, qual que é o segredo, professor? O senhor que já leu, eu já li, gostei do livro, recomendo, e a mensagem é até simples. Que os ricos sabem e não contam, eles fazem o que eu estou falando aqui. Tem muita coisa que às vezes eu falo aqui para você, não nasci sabendo aquilo, não. Eu tirado desses livros aí, esse e outros. Né? Eu tenho livros aqui, muitos livros aqui voltados para essa área de desenvolvimento humano, de gestão da carreira, essas áreas de consultoria, de marketing. Tem muito livro nessas áreas. Li esses livros todos e tudo que é bom ali, eu procurei reler, entender aquele conceito. Então, muita coisa que eu falo aqui é pegar de um livro daqui, de um livro dali, eu junto um conceito de um com o outro, mas esses conceitos viram em torno disso que a gente fica falando aqui às vezes, né? Então, olha lá o que ele fala, o Brian Scher. Ele fala o seguinte, ó, o seu pessoal é o recurso mais valioso que você dispõe, e não os equipamentos e os produtos ou a marca. Parece que tem alguém tentando entrar na aula. Tem não. Não é os seus equipamentos que é a coisa mais importante, não é só as máquinas, é o seu pessoal. Olha lá, ele fala, são as pessoas que executam os produtos ou serviços, são as pessoas que buscam clientes, vendem e fazem tudo que torna a sua empresa mais competitiva. No entanto, às 17 horas, os seus recursos vão embora e talvez não voltem no dia seguinte. Quando você percebe isso, entende que as pessoas e nada mais é que são a empresa. Vendo? A empresa é formada de pessoas. Ele fala, cuide do seu pessoal e a empresa cuidará de si. Olha lá o que ele fala. Eu também, agora há pouco eu falei, parece que é óbvio, né? Mas as empresas não entenderam isso. Ele fala lá no livro dele, parece óbvio, mas menos de uma empresa em 1000 agem assim. Olha lá o que ele falou. E esse cara, deixa eu contar o que esse cara é. Eu já contei aqui, mas talvez você não estava. Esse Brian Scher, autor do livro que os ricos sabem e não contam. Ele é um consultor americano, consultor de empresa americano, presta consultoria nas principais empresas dos Estados Unidos, essas grandes organizações que você vê que dominam o planeta Terra, uma boa parte deles, ele dá consultoria. E ele dá consultoria há anos, mas muitos anos, quase, sei lá, 30 anos dando consultoria. Ele um dia parou para analisar o que essas empresas têm de diferente, por que elas são gigantescas, por que elas dominam o mundo. Então, a resposta que ele encontrou, ele observou que aquelas empresas tinham algo em comum, eram mais ou menos 4 coisas em comum. Uma coisa, o conhecimento, as pessoas, as empresas valorizavam excessivamente as pessoas e investiam no conhecimento daquelas pessoas. É a principal coisa. As empresas são o que são por causa do time, da equipe que elas têm. Ele percebia que as empresas, as pessoas trabalhavam naquelas empresas motivadamente.
Elas tinham prazer de chegar cedo no trabalho, formavam equipes e ficavam lá discutindo, tendo ideias bacanas, trocando ideias, se ajudando, trabalhando em equipe. Mas isso era uma mentalidade que vinha da diretoria da empresa lá de cima. Isso era uma cultura da empresa. Então, essas pessoas tinham muito prazer em ir para essas empresas trabalhar e se capacitavam. As empresas investiam em cursos para essa empresa, investiam no conhecimento dessas pessoas, e essas pessoas e o conhecimento delas ficavam ali na empresa. Não aconteciam igual essas aqui que a gente vê, que o cara entra, daqui a pouco está saindo, porque não gostou do clima de trabalho, viu que não estava sendo reconhecido, que não tinha possibilidade de crescer, então saía da empresa. Essas grandes empresas, elas criam programas de retenção dos talentos dela. Então, atraem os melhores talentos, formam equipes muito acima da média e mantêm aquelas equipes lá, funcionários lá com 20, 30 anos de casa. Você pega aqui no Brasil hoje, muita empresa por aí, ó, um nível de rotatividade absurdo. Você não vê mais funcionário com 10 anos de casa, mas não. O cara entra 1 ano, 2 anos, está saindo da empresa já. E é essa rotatividade. Isso é muito pouco, isso é muito insalubre para a empresa, é muito pouco saudável. Não é bom essa rotatividade, a empresa não retém o conhecimento. Né? Porque a gente vai ver na próxima unidade, a gente já começa a falar dessa retenção do conhecimento, como a empresa perpetuar o seu conhecimento, como gerir esse conhecimento. Então, para encerrar essa unidade 1, ao buscar um ocupante para um alto cargo que afete o desempenho da empresa, não deixe de testar a capacidade e a dedicação do candidato. Antes de decidir pela contratação, ele fala, por mais que se esforce, porém, de vez em quando, você vai se enganar e contratar a pessoa errada. Isso acontece, é normal a gente errar na contratação. Agora, a hora que ele fala, ó, caso isso aconteça, não demore a providenciar a substituição, mas procure contratar aqueles que trazem uma centelha no olhar, que aceite o trabalho como um desafio estimulante. Forme uma equipe positiva e entusiástica, que vão se unir a você para superar os períodos mais difíceis. Porque as dificuldades vão aparecer, as dificuldades vão surgir. Então, nós estamos todo tempo aí vendo os novos desafios chegando no nosso mercado, no nosso setor, novas empresas competidoras chegando, novas tecnologias chegando, os clientes cada vez mais exigentes, né? As novas tecnologias chegando e mudando as formas de produzir os produtos, mudando a forma de você comercializar seus produtos. Então, são novos desafios a todo tempo. O que você aplicava há 3, 4 anos atrás, de repente, hoje aquilo já não vale mais, já tem coisas mais modernas. Como é que você vai passar por tudo isso? Formando uma equipe, né, coesa, uma equipe verdadeira mesmo, com um potencial, um capital humano elevado acima da média, e que a sua empresa também consiga manter essa equipe, porque não adianta só atrair, não. Criar um programa de gestão moderno, inovador, que retenha esses talentos. Aí a sua empresa deslancha, a sua empresa vai embora, né? Maior erro hoje, o maior pecado que você vê nas empresas hoje é isso que eu acabei de falar, essa rotatividade de funcionários. Tudo por uma má gestão dos seus recursos humanos. Empresas que ainda não entenderam ainda isso tudo que a gente está falando. Quem está levantando a mão é a Tatiane. Pode falar. Isso. Não, eu só queria fazer um comentário, que o senhor tinha falado sobre a tecnologia e sobre como hoje a gente está vivendo essa revolução tecnológica. E, assim, eu acho que olhando para o ser humano, para a gente, né, em resposta a essa revolução que a gente está vivendo, da tecnologia, tudo muda, né, tudo muda muito rápido. Eu acho que o ser humano, em contrapartida, por isso que hoje preza uma questão assim, da qualidade de vida, né? Hoje,
Está só falhando um chegar no pouquinho. trabalho, fazer o seu trabalho e sair, hoje o ser humano, por conta, eu acho até não falhando. Está falhando um pouquinho Melhorou? só. Fala de novo. Deve ser na internet. Mas agora está ouvindo. Então, assim, só para eu acredito que por conta dessa revolução, hoje o ser humano ele tem um outro meio, que é a questão da qualidade de vida, né? Hoje a pessoa não quer só chegar no trabalho, fazer o seu trabalho e sair. Não, quer ter um ambiente sadio, né? Se ele quer descansar, ele quer trabalhar, mas também quer uma qualidade de vida. Eu acho que é em função de tudo isso, das coisas passarem tudo muito rápido, né? Importantíssimo. As empresas modernas hoje, elas se investem bastante na qualidade de vida dos seus funcionários, dos seres humanos. E, infelizmente, essas empresas menores aí não entenderam ainda essa mensagem. Tatiana, uma vez, eu acho que eu não contei esse caso aqui, não. Olha que empresa maravilhosa que eu fui fazer a visita. Eu dava aula até numa outra faculdade, já tem muitos anos isso. Uma empresa que foi uma pena, eu não guardei, tem muitos anos, eu não guardei o nome. Eles eram um grupo de empresas. Então, eles tinham um grupo de empresas. Uma empresa que tinha vários segmentos. Em empresa antiga, lá nos anos 60, nos anos 70, em algum momento, essa empresa é uma empresa grande, em algum momento eles viram que estavam gastando muito com gráfica, porque antigamente se gastava demais, né? Tudo era mandado fazer na gráfica, aqueles jornais internos, material interno que o pessoal gastava, né? Então gastava muito com gráfica essa empresa, que era um conjunto de empresas, né? E aí eles acharam melhor o seguinte, como estratégia, para reduzir custo e eles ainda entrar num novo mercado, eles resolveram criar uma gráfica deles. E aí o que eles fizeram? O grupo de empresa deles, todo o material que eles gastavam, em vez de pagar uma fortuna lá para a gráfica externa, eles rodavam tudo na gráfica deles, que aí caiu completamente o custo. E ainda essa gráfica, além de prestar serviço para o grupo de empresas, ela fazia serviço para terceiros também, que ainda tinham faturamento. E essa gráfica foi crescendo. Essa empresa foi crescendo e essa gráfica foi crescendo. Só que o que aconteceu? Até um pouco antes dessa tecnologia toda chegar, a gráfica tinha virado uma mega empresa, tinha 300 funcionários, uma gráfica grande. Mas aí o que aconteceu? Com a chegada dessas novas tecnologias, redes sociais, mídias sociais, internet, essas facilidades todas do mundo digital, a gráfica é um negócio que começou a cair, não foi? E foi dois fatores. A chegada da tecnologia, que eliminou o papel, e outro, crescimento ecológico também, né? Porque papelada, todo mundo hoje procura diminuir a papelada, porque diminui o desmatamento. O papel é feito da madeira, precisa da madeira lá, né? Então, se você reduz o gasto com papel, então tem essa preocupação com o meio ambiente. Então, todas as empresas que antes gastavam muito com gráfica, elas reduziram drasticamente. Porque hoje você não precisa mais mandar imprimir um jornalzinho interno. Você passa aquilo lá na intranet para o pessoal, você manda por e-mail, né? Aqueles panfletos que eu antigamente usava para divulgar, hoje você divulga a empresa nas redes sociais. Então, todo mundo veio reduzindo o gasto com gráfica. Então, essa empresa também, o que aconteceu? A própria empresa, a gráfica, que era muito rentável, ela começou a cair drasticamente a receita dela, porque as empresas do mercado foram reduzindo seus gastos com papelada. E o grupo de empresas também, ele também reduziu drasticamente o gasto que eles tinham com gráfico. Então, em algum momento, o que a empresa tomou como decisão? Vamos fechar a gráfica. Aquela gráfica lá no passado fez muito sentido, ela foi muito útil e até foi muito rentável para a gente. Mas hoje ela já está economicamente, já não está sendo mais viável, né? O mercado caiu demais nessa área e a nossa empresa também não está gastando muito mais com gráfica.
está gastando só um pouquinho, vamos fechar a gráfica. Tomaram a decisão. E aí, gente, o que aconteceu? Olha para você ver a preocupação da empresa, que coisa bonita. Aqueles 300 funcionários, pouco deles ia ser aproveitado no resto das outras empresas. Uma boa parte iam ser demitidos. Mas a empresa, preocupada com o pessoal, conversou com seus funcionários, já preparou o espírito dele, para o ano que vem nós vamos estar encerrando a gráfica, mas nós estamos... Aí começou a perceber que muitos funcionários eram antigos de casa, já estavam numa certa idade, que aí a preocupação, muitos deles começaram a entrar em depressão. O cara começou a pensar, meu Deus, ano que vem a gráfica vai fechar e eu vou perder meu emprego e eu não vou arrumar mais trabalho, porque eu já estou com 58 anos. Eu não vou conseguir outro emprego, 60 anos, o cara estava faltando 5 anos para se aposentar e arrumar emprego dificilmente, né? Então, o pessoal todo preocupado, o que a empresa fez? Contratou lá dessa faculdade que eu dava aula, pediu para mandar alguém lá para fazer uma palestra sobre empreendedorismo na terceira idade. Aí, a faculdade me procurou e falou, professor, o senhor pode ir lá fazer uma palestra para a gente? Eu falei, posso, tá, beleza, esse dia eu estou livre. Qual que é o tema? Aí a menina lá da faculdade falou, empreendedorismo na terceira idade. Eu falei, ué, por que? Aí eu não sabia, né, o que estava acontecendo, eu não conhecia a empresa. Eu falei, eu vou ter que entender melhor o que é isso, porque o que a empresa quer que eu vá lá falar sobre empreendedorismo na terceira idade? Por que ela quer esse tema? A menina falou, liga para fulana de tal, que é do RH, da gráfica, que ela vai te explicar, que eu também não sei exatamente. Eu fui ligar lá para o RH da empresa, até para eu poder preparar uma palestra dentro do que eles precisavam. Aí que eu fui entender. Ela veio me explicar que aquele pessoal mais velho da empresa, eles iam ser desligados. E eles estavam todos apavorados, porque iam perder emprego e com medo de não arrumar outro emprego. Então, queria que eu fosse lá fazer uma palestra sobre empreendedorismo. Porque eles iam receber a rescisão trabalhista deles, que era um dinheiro legal. Tinha gente lá com 30 anos de casa. O cara ia pegar uma bolada de rescisão trabalhista. Ele podia, na verdade, aquela rescisão não representava o fim da vida dele, não. Muitos estavam achando, minha vida vai acabar. Então, aquela rescisão, na verdade, ia ser um recomeço da vida dele, porque ele ia poder pegar aquela rescisão trabalhista e investir num negócio próprio dele, que era o sonho de muitos deles, ter um negócio próprio. Então, era o momento deles pegarem, abrirem um negócio próprio deles e virar patrão. E passar esse resto da vida deles, a terceira idade deles aí, cuidando do seu próprio negócio. Eu falei, nossa, que bacana. Olha para você ver, a empresa teve essa preocupação, né? Então, eu preparei uma palestra legal, fui lá. Quando eu cheguei na empresa, gente, todos os funcionários vieram conversar comigo, e papapá, se apresentaram para mim, o pessoal que ia participar da palestra, foram comigo me mostrar a empresa lá, a gráfica toda lá. Gente, eu fiquei impressionado. Sabe o que eu fui descobrir lá dentro da gráfica, como é que era lá a empresa? A menina do RH veio comigo me mostrando, professor, ali é uma salinha de descompressão. Eu falei, sala de descompressão? É uma salinha, qualquer funcionário qualquer estresse que ele teve, ele tem direito a ficar 20 minutos por dia lá na salinha lá, onde é um ambientezinho climatizado, tem cheio de bicamas, ele pode deitar, descansar um pouquinho, tem aquele sonzinho com a luzinha baixinha, uma musiquinha baixinha, para ele deitar, dar uma descansada, desestressar. Eu falei, nossa, que bacana, sala de descompressão. Ali, professor, a sala de jogos. Eu falei, não, deixa eu ir lá ver. Cheguei lá, um salão com mesa de sinuca, totó, máquinas de videogame. Falei, o funcionário tem direito, todo dia tem direito. 20 minutos ele vem para cá, qualquer estresse que ele teve lá, ele encaixa um colega, vai jogar uma sinuca, vai tranquilizar a mente. Ali na frente a enfermagem, foi 2 enfermeiras lá, para qualquer coisinha que o funcionário deu um espirro lá, a enfermeira já está lá para cuidar do camarada, medir pressão, dar remédio. Ali na frente é uma sala de computadores com internet. Eu falei, é mesmo? Cheguei lá, salinha cheia de computadores com internet. Funcionário tem direito.
A hora do almoço dele, ele pode vir para cá, ou a qualquer momento, qualquer estresse que ele teve também, se ele quiser, ele pode vir para cá como opção, ficar aqui pesquisando coisa na internet, para ele estudar algum assunto. Ali na frente é uma biblioteca. Cheguei lá, gente, é uma biblioteca maior que a biblioteca da faculdade. Funcionário com tudo quanto é mordomia que você pensar. Olha para você ver que coisa bacana. E na hora de desligar o funcionário, a empresa, porque desligar é por causa de condições de mercado mesmo. Não tinha jeito. Realmente, gráficas foi um setor que sofreu com essa tecnologia, né? Sofreu muito com a tecnologia. E aí, então, ia ter que desligar, ia ter que mandar a gente embora. Mas a empresa teve essa preocupação de, até nesse momento, mostrar para a pessoa que a vida dela não estava acabando. Na verdade, a vida dela poderia estar começando naquele momento, ele podia abrir um negócio próprio para ele. Aí eu fiz uma palestra bacana, dando um monte de exemplos de negócio que eles poderiam abrir para eles e tal. O pessoal ficou maravilhado, amou a palestra, vieram todos me agradecer no final. Teve gente que chorou, se emocionou, me abraçou, falou, professor, muito obrigado, porque eu estava preocupado, eu sou um daqueles que estavam com depressão, eu estava achando que minha vida ia acabar, eu ia ser mandado embora, não ia arrumar mais emprego, e aí? Mas o senhor me mostrou um caminho, eu posso abrir um negócio para mim, o senhor me deu uma ideia ali que eu falei, gente, eu vou chamar minha mulher, nós vamos começar a desenvolver um plano de negócio, vamos abrir um negócio desse para a gente. Sabe, então, e se você parar para pensar, tem muita empresa por aí que se acontece um negócio desse, dela ter que fechar um segmento dela lá, ela está nem um pouquinho preocupada se o camarada vai ter depressão, se ele vai morrer, se ele vai continuar trabalhando ou não. Vai lá, dispensa todo mundo e pronto, acabou. Né? Olha que exemplo legal dessa empresa lá. As empresas deveriam pensar dessa forma. Pessoal, olha só, então, deixa eu falar para vocês uma coisa. Daqui a pouquinho eu vou dar um pequeno intervalo para pegar minha água. Eu vejo se alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa. Porque eu queria mostrar para vocês aqui a nossa unidade 2 e já dar uma adiantada nela. E depois do intervalo eu vou abrir uma planilha que eu criei aqui para mostrar uma coisa bacana para vocês, que vocês vão gostar da nossa segunda parte da aula. E essa unidade 2, olha que bacana, além da gente ver as coisas da unidade, ela é uma unidade um pouquinho teórica também. A unidade 3 é que a coisa melhora. A unidade 3, nós vamos ver diversos modelos de gestão do conhecimento. E eu tenho estudado umas coisas novas aí muito, muito interessantes que eu vou trazer na unidade 3 para vocês, que vocês vão amar. Porque essa unidade 2, ela é ainda bastante teórica. Ela fala lá de que nós vamos ver hoje, ó, dados, informação, conhecimento, sabedoria. A gente vai ver uma teoria chamada dialética do conhecimento, conhecimento tácito, conhecimento explícito, a espiral do conhecimento. Isso é uma teoria que existe por trás. Vou mostrar os autores já que desenvolveram um livro muito interessante sobre isso, mas é muita teoria. Mas lá no final, além disso tudo aqui, eu ainda arrumei espaço, quer ver, ó, para falar de um assunto bem moderno, chamado Dashboard, que aí é uma introdução, que ó, Dashboard é uma introdução para a nossa unidade 3. Na nossa unidade 3, a gente precisa, tem um negócio lá que a gente vai estudar, que eu falei que é o Power BI, que a gente precisa entender os conceitos de um dashboard. Alguém já deve ter ouvido falar disso aí, mas acredito que muita gente não. Que está tudo ligado à gestão do conhecimento. É uma forma de você mostrar a informação dentro de uma empresa, de você repassar conhecimento, repassar informação para as pessoas tomarem decisões dentro de uma empresa. Então, essa unidade aqui, nas próximas aulas, a gente vai ver coisas bem interessantes. Eu tirei os conceitos aqui dessas teorias, desses 3 livros, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse livro aí, o primeiro, do Takeuchi. Umas pessoas, eu já vi gente, eu não sei como é que é a pronúncia exata do nome desses japoneses, não. Eu já vi gente em vídeos falando Takeuchi, eu já vi gente falando Takeshi, eu não sei japonês. Então, o autor, ó, Hirotaka Takeshi, ou Takeuchi, e o
o Ikujiro Nonaka. São 2 autores japoneses que criaram esse livro bacana, Gestão do Conhecimento. Tem o livro lá na biblioteca, mas eu não vejo tanta necessidade de você preocupar em pegar o livro. De repente, se você quiser estudar isso melhor, é bom. Comprar também, eu acho que não, porque esse livro é caro. Não é um livro baratinho, custa 100 e tantos, quase R$200, tá? Mas é um livro que, para aquele assunto que eu mostrei ali, de dados, informações, conhecimento, sabedoria, para a espiral do conhecimento, para o modelinho que eles criaram lá, é um livro bem bacana, que tem tudo completinho. Eles é que vieram trazendo essa teoria nesse livro dele. Outros livros, esse aqui, ó, Sistema de Informação, ele tem também falando sobre essa parte teórica da gestão do conhecimento, mas eles mesmos citam muito esse livro do Takeshi aqui, ó, do Takeuchi, tá? E eu tenho também aqui um livro que é do INTA, Instituto Superior de Teologia Aplicada, que é um instituto da UFRJ. Esse livro aqui, eu pego alguma coisa dele, eu até tenho ele em PDF. E depois eu vou mandar, no final da aula eu vou mandar para vocês. Porque aí depois, se você uma hora tiver um tempinho, não quiser ir na biblioteca pegar ali, pode pegar esse livro de gestão do conhecimento da UFRJ aqui, que dá, do INTA, que dá uma noção legal de umas coisas também, principalmente para essa parte que a gente vai ver, da diferença de dados, informação, conhecimento, sabedoria, aplicação disso, a dialética do conhecimento, a diferença de conhecimento tácito e conhecimento explícito, tá? Então, ao longo dessas próximas aulas, a gente vai ver bastante coisa sobre esse assunto aí, que é para a gente realmente estar preparado para falar dos modelos, que aí a unidade 3 e 4 é muita coisa bem mais prática, tem menos essa parte da teoria chata do assunto, que aí a gente vê modelos de coisas que realmente a gente pode chegar e aplicar dentro de uma organização. Tá? Bem interessantes mesmo esses modelos que a gente vai ver lá na frente. Gente, antes que eu me embale aqui, então, na unidade 2, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu fiz uma mudança recentemente de internet aqui da minha casa, que eu achei que eu fosse estar mudando para uma coisa melhor, que ia melhorar a qualidade das aulas, e, na verdade, eu achei pior. Uma coisa que não aconteceu durante todo o ano passado, agora, nessas últimas semanas, eu tive problemas, que a minha internet caiu. Se por um acaso cair, algum de vocês me liga aqui, me avisa. Às vezes eu abro o meu PowerPoint e por isso que toda hora eu estou voltando aqui para ver. Por isso que toda hora eu estou interrompendo o PowerPoint lá vindo aqui para ver se está funcionando tudo direitinho. Porque a semana passada aconteceu 2 vezes. Eu abri o PowerPoint lá, entrei numa unidade nova e eu estou lá. Eu não vejo mais vocês, eu estou lá no meu PowerPoint. Quando passou uns 10 minutos que eu estou lá falando, é que uma aluna me ligou. Eu vi que era uma aluna minha. Professor, caiu sua internet, nós não estamos te vendo mais não. Eu falei, nossa, aí que eu fui parar e fui ver lá. Então, estou avisando que eu vou a cada slide lá, eu vou voltar aqui um pouquinho para ver se está tudo direitinho. Se por um acaso eu me entusiasmar e você perceber que a minha internet caiu, que congelou a minha imagem, é porque minha internet caiu. No mês que vem eu vou voltar para a internet antiga, que ela não estava acontecendo isso. Então, vocês me dêem um grito aí, por favor, para não permitir que isso aconteça. Então, vamos lá, ó. Antes da gente falar de dado, informação, conhecimento, né? Que seria o assunto principal dessa do início dessa unidade 2, vamos ver alguns conceitos de gestão do conhecimento. Olha lá, ó. Nesse livro lá do INTA, lá, eles falam o seguinte, ó. Não existe um consenso sobre uma definição de gestão do conhecimento. Apesar de ser um conceito que não é novo, tem sido, ao longo do tempo, permanentemente redimensionado e revigorado. Ou seja, não é de poucos anos para cá que tá se falando de gestão do conhecimento, não. Isso já vem dos anos 70, anos 80. Esses conceitos já vêm sendo trabalhados. Mas ele ganhou uma força maior
como eu já falei, a partir dos anos 90. E principalmente nessa última década aí, esse assunto ele vem sido muito trabalhado dentro das organizações, né? Então, vejamos a seguir alguns autores que apresentam diversas propostas de conceituação. O que então vem a ser gestão do conhecimento? Então, o primeiro autor aqui, o Murray, ele fala o seguinte, ó, é a estratégia que transforma bens intelectuais da organização, informações registradas e o talento de seus membros, em maior produtividade, novos valores e aumento de competitividade. Então, as empresas não estão precisando se tornarem mais competitivas. Então, as empresas estão pegando o conhecimento que... Opa, eu errado. O conhecimento que tem, as informações que elas têm registradas e o que tem na mente dos seus funcionários, dos seus membros, dos seus talentos, né? E transformando isso em maior produtividade, novos valores, maior valor para o cliente e aumento da competitividade organizacional. Vamos lá, gestão do conhecimento é definida pela abordagem sistemática e integrada com vista a identificar, gerir e partilhar todos os ativos de informação de uma empresa, incluindo base de dados, documentos, políticas e procedimentos, bem como conhecimento prévio não articulado e experiência dos indivíduos. A gente vai ver, pessoal, a gente vai ver naquele modelinho que eu falei da espiral do conhecimento, que muita empresa hoje utiliza o conhecimento internamente de forma errada. A gente vai ver que esses japoneses ali criaram esse livro com esse conceito novo, não foi à toa, está sendo muito bem aceito nas organizações. Há uma maneira melhor de você gerir o seu conhecimento, de você transferir o seu conhecimento dos funcionários para os outros, para a organização, para que a organização também possa retransmitir o conhecimento para outros funcionários. Então, você mantém o conhecimento circulando. A gente vai ver quando a gente for estudar esse modelo, eu tenho vídeos também que eu vou mandar na aula que vem, falando desse espiral do conhecimento, que nós vamos ver na aula que vem, que é exatamente, gente, é para você evitar um probleminha, que eu vou só para me antecipar aqui, para você entender o que esse autor aqui falou nessa definição dele. Que você vai ver que tem muita empresa hoje que eu até faz parte do nosso trabalho, da nossa atividade supervisionada. Tem uma questão lá que fala, a empresa tem aquele funcionário insubstituível, que você já viu, tem muita empresa por aí que tem esse problema. Tem alguns poucos funcionários lá que eles têm um determinado conhecimento que só eles têm. Então, o cara não pode tirar férias, senão o cara entra de férias, é um problema. Ninguém sabe fazer o que aquele camarada sabe. E se o camarada pedir demissão e for embora da empresa, aí que zebrou tudo mesmo. E agora? E a empresa não sabe o que fazer. Mas foi um erro da empresa. A empresa não pode deixar aquele conhecimento simplesmente na mente de alguns poucos funcionários. Existe uma forma de você gerir esse conhecimento e transferir aquele conhecimento para a cultura da organização, de forma que aquele conhecimento ele seja transferido para as gerações futuras e não morra com aquela pessoa aí. Se a pessoa sai da empresa, acabou. O conhecimento foi embora. A pessoa saiu de férias, todo mundo passa perto da empresa, porque só aquele funcionário que sabe resolver aquilo. Então, essa teoria, ela vem para mostrar para a gente a importância realmente de você usar modelos para gerir esse conhecimento internamente. Como fazer isso? Existem modelos para você gerir isso. Nós vamos ver. Né? Então, estou só aqui clareando a ideia do que esse autor falou aqui, né? Aí ele fala, fundamentalmente, trata-se de disponibilizar a informação existente a nível coletivo, né?
e a experiência da empresa a cada trabalhador individualmente, é um aprendendo com o outro. Você vai ver que um indivíduo passa o conhecimento dele para os outros indivíduos, esses indivíduos transferem conhecimento para a organização, e a organização transfere de volta para outros indivíduos. E esse conhecimento, ele se mantém circulando dentro da organização, né? Então, a experiência, né, da empresa a cada individualmente, que, por seu turno, é também responsabilizado pela utilização criteriosa das mesmas e pela realimentação do estoque daquelas. Então, a gente vai ver esse modelinho da espiral do conhecimento na próxima aula, vai te mostrar melhor o que esses autores acabaram de falar aqui, nas definições deles. E, por fim, uma última definição, para a gente entrar logo falando em dado, informação e conhecimento. Olha lá, ó, o Malhorta, em 98, ele colocou no livro dele, Gestão do Conhecimento é a visão baseada no conhecimento dos processos de negócio da organização para alavancar a capacidade de processamento de informações avançadas e tecnologias de comunicação via transmissão da informação em ação, transformação da informação em ação, por meio da criatividade e inovação dos seres humanos, para afetar a competência da organização e a sua sobrevivência em um crescimento de imprevisibilidade. Olha lá, em 98, ele já estava falando, ó, o futuro é imprevisível. As empresas vão estar entrando num mercado daqui a alguns anos imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer. E para sobreviver, somente através da criatividade e da inovação dos seres humanos. Então, a gestão do conhecimento via translação da informação em ação, né? Transformação da informação em ação por meio da criatividade e da inovação dos seres humanos. A gente vai compreender melhor esses conceitos a hora que a gente for desenvolvendo com vocês esses modelinhos que eu estou citando aqui, que eu falei, principalmente na aula que vem, nós já vamos ver a espiral do conhecimento. Mas, em síntese, resumindo tudo isso, se for para fazer um resumo aí do que é gestão do conhecimento, né? Olha lá, um processo que envolve a coleta, o processamento e a partilha de todo um ativo de informação possuído pela empresa. A empresa, eu falei na aula passada que a empresa ela tem os seus ativos, seus ativos tangíveis, né? Suas máquinas, seus equipamentos, mas ela tem os seus ativos intangíveis, que é a informação que ela tem, o conhecimento que essa empresa tem, né? Então, é você coletar a informação, processar essa informação e compartilhar essa informação com todos dentro da organização, com a finalidade de transformar-se em uma organização mais inteligente e competitiva. Ah, professor, isso vai ficar mais claro. Mas vamos lá, ó, eu vou só definir, já eu vou dar um pequeno intervalo, quero só definir com você o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento, o que é sabedoria, para, na segunda parte, eu vou abrir uma planilha de Excel. Eu criei uma planilhinha que eu não mandei ainda para não ficar fazendo confusão demais na sua cabeça, mas no final da aula eu mando a planilha para vocês. Eu vou mostrar a planilha aqui para vocês, para tentar mostrar a vocês na prática. Então, a planilha está aqui, já eu vou mostrar. Mostrar para vocês na prática qual que é a diferença realmente de dado, informação, conhecimento e sabedoria. Mas, só para a gente encerrar essa primeira parte, depois fica só na prática. Olha aqui, ó. Para compreender gestão do conhecimento, propõe-se descrever primeiramente os conceitos de dado, informação e conhecimento. E tem mais umzinho que é sabedoria. Dado é entendido como um elemento da informação não tratada.
descrição exata de algo ou de algum acontecimento. Eu vou exemplificar já, que fica mais fácil para você entender. Os dados tomados isoladamente não têm relevância, propósito e significado claro, não transmitindo nenhum conhecimento. A sua importância reside no fato de constituírem a matéria-prima essencial para a criação da informação. Isso é uma definição de um autor. Os dados são fatos que se tornam informação quando combinados em uma estrutura compreensível. Exemplificando, quando você realiza uma pesquisa de mercado, é feita uma coleta de dados. Ainda não ficou muito claro, não, mas eu vou te dar um exemplo aqui agora. Porque olha lá o que vem essa informação. Informação é um dado trabalhado, útil, tratado com valor significativo, atribuído ou agregado a ele, em um sentido natural e lógico, para quem usa a informação. Então, peraí, vamos, senão já vai começar a bagunçar. O que eles falaram ali? Voltando aqui, ó. Dado é uma informação não tratada, né? E ele falou, informação é todo dado trabalhado. Então, antes que eu passe para a minha planilha, realmente, senão fica passando coisa demais e isso, às vezes, confunde a cabeça do aluno. Vamos entender primeiro aqui, então, o que vem a ser o dado e como é que esse dado se transforma numa informação. E depois do intervalo, eu vou abrir a planilha e vou mostrar um caso real para vocês. Mas aqui, para você já entender, ó, se eu parar, digamos, gente, que eu esteja abrindo um negócio, uma empresa, e o meu produto, ele vai ser para pessoas, vamos dar um exemplo, para pessoas acima de 50 anos. Pessoas o meu produto é mais voltado para pessoas da terceira idade, um exemplo, né? Então, eu vou aqui, chegar aqui na sala de vocês, vamos supor que eu vá lá na faculdade, suponhamos que a gente esteja lá na faculdade, e que eu vá lá e a faculdade me permita que eu faça uma pesquisa com os alunos para eu entender as faixas etárias dos alunos da faculdade, porque eu vou estar lançando um produto, a faculdade também se interessou por aquilo, me permitiu. Aí eu posso chegar aqui e fazer uma pesquisa com vocês. Né? Vou um por um. Fulano, quantos anos você tem? 23. Fulano, você, quantos anos? 35. Fulano, seu nome é tal. Quantos anos você tem? 21. Fulano, quantos anos você tem? 23. Fulano, você, 38. Fulano, você, aí tem alguns mais velhos, 52. Fulano, você, 43. Fulano, você. Então, cada uma dessas informações que eu estou coletando, o João tem 23 anos. Isso é um dado. É um dado que sozinho não me diz nada. O que vai me ajudar eu saber que o João tem 23 anos e que a Maria tem 35 e que fulano de tal tem 21, que o Paulo tem 48, que o Roberto tem 52, isoladamente esses dados, isso são dados. Paulo tem 20 e tantos, a Maria tem 35, e são dados. Para mim, não ajuda muito. Agora, quando eu pego esses dados isolados, reúno e trabalho eles se transformam numa informação que aí pode ser muito útil, que aí eu posso aplicar o meu conhecimento para poder trabalhar essas informações. Por exemplo, se eu juntar essas informações todas, como o exemplo que eu vou mostrar na planilha já, aí eu começo a descobrir que, por exemplo, 60% dos alunos, 60% estão entre 20 e 30 anos. Aí já eu já peguei os dados, trabalhei numa informação. Eu já descobri que 60%, uma grande maioria dos alunos, estão entre 20 e 30 anos. E mais 30% dos alunos estão entre 30 e 40 anos. 6% estão de 40 a 50 anos e só 1% tem acima de 50 anos. Então, olha o quanto isso aí vai me ajudar. Né? O quanto isso vai me ajudar, porque eu vou pegar e vou parar a analisar e vou falar assim, então, esse meu produto que eu estou lançando,
esse mercado aqui das faculdades aqui não é ideal para eu poder divulgar meu produto aqui, não. O meu produto não é para pessoa da terceira idade. Meu produto não é, né, o público-alvo dele não é para pessoas acima de 50 anos. 60% dos alunos da faculdade estão entre 20 e 30. Mas 30% dos alunos estão entre 30 e 40. Eles não vão usar meu produto. Só 1% dos alunos da faculdade, é um exemplo, tá, gente? Isso não são números reais, não, tá? O exemplo que eu dei, só 1% tem acima de 50 anos. Então, faculdades, se eu for na outra faculdade, a realidade for a mesma. For numa outra faculdade, a realidade for parecida. Na outra faculdade, só 2% tem acima de 50 anos. Então, esses dados, a partir do momento que eu trabalhei, transformei em informação e apliquei o meu conhecimento, já serve para eu poder tomar decisões importantes para o meu negócio. Eu vou pensar, então eu vou procurar um outro lugar para divulgar os meus produtos, porque não adianta eu divulgar aqui na faculdade. Meu público-alvo não está aqui. Vocês entenderam? Então, eu peguei dados, transformei em informação, com base no meu conhecimento, eu tomo decisões. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho, que vai ficar muito mais claro. Porque aí, para encerrar essa primeira parte, o conhecimento, então, é quando a informação é colocada em um contexto que nos leva a tomar decisões. Aquilo que eu falei, eu cheguei, aí eu vou ter o meu conhecimento, que eu vou analisar as informações trabalhadas, dos dados trabalhados, e vou falar, então, aqui não é o ideal para divulgar o meu produto. Com possibilidade de ser usada para fazer previsões, podendo ser transmitido de geração em geração. Assim, uma informação é convertida em conhecimento quando um indivíduo consegue ligá-la a outras informações, avaliando-a, entendendo o seu significado no interior de um contexto específico. Eu acho que ficou claro. E agora a sabedoria, que é o último aqui, que depois já passa para um exemplo que eu vou dar, depois do intervalo. Sabedoria, por sua vez, é a sabedoria é o conhecimento que passou pela análise de valores, crenças, moral e ética do indivíduo. Logo, não existe sabedoria sem conhecimento, nem conhecimento que não parta da obtenção de informações por meio de dados. O conhecimento é o resultado da análise e compreensão das informações, enquanto a sabedoria consiste em fazer a avaliação do conhecimento por meio do crivo de valores morais e éticos. Aí eu ainda estou avançando mais ainda. Quando eu for tomar minha decisão, eu analiso ainda a parte ética e moral da coisa. Eu falo, não, esse produto mesmo, aqui que não vai dar certo mesmo, porque realmente, aí você ainda utiliza valores morais e éticos para você tomar sua decisão. No exemplo que eu vou dar, vai ser dentro de uma empresa, com os funcionários de uma empresa, isso vai ficar mais claro ainda, tá? Olha lá, só para encerrar, o indivíduo sábio usa o conhecimento adquirido da melhor forma, de acordo com as necessidades de cada momento e conforme as linhas guias que utiliza para o seu caráter. Então, olha só, pessoal, eu vou dar um pequeno intervalo, 5 minutinhos, que aí eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de um diretor de uma empresa, e eu criei uma planilha que tem um monte de dados aqui que o diretor analisou, e eu vou mostrar para vocês como o diretor pode usar esses dados para transformá-los em informações, para que ele tome determinadas decisões, com base no seu conhecimento e com base na sua sabedoria. Quando eu for falar, eu vou ampliar o meu gráfico aqui para você poder, minha planilha para você enxergar melhor. Mas então vamos fazer o seguinte, 8 e 1, 8 e 5, 8 e 6, eu estou voltando do intervalo e mostro esse caso para vocês, para ficar claro, pelo menos essa primeira parte da matéria aqui, para a gente poder avançar na aula que vem. 5 minutinhos eu estou voltando, pessoal. Vamos dar sequência aqui de onde a gente parou, tá? Olha só. Antes que eu abra lá o Excel, deixa eu só ler aqui para vocês aqui, rapidinho.
o que seria o exemplo aqui que eu tenho para dar, que eu preparei para vocês, para ficar mais fácil de você entender. Suponhamos que um diretor de uma empresa pegue... Está faltando um i sobrando ali. Eu já estou corrigir aqui. Suponhamos que o diretor de uma empresa pegue as fichas de cada funcionário para analisar, um exemplo hipotético, né? Que hoje você tem sistemas aí que te dão informações, mas é para a gente poder entender aqui o conceito do que é que a gente precisa entender sobre dado, informação, conhecimento e sabedoria. O diretor pegue as fichas de cada funcionário para analisar em qual setor cada um deles trabalha, idade de cada um, faixas salariais, e depois ele resolve colocar tudo numa planilha para ficar mais fácil dele visualizar, conforme o exemplo apresentado pelo professor. Eu vou lá para a planilha já já. Observe que a primeira planilha chamada dados contém todos os dados dos funcionários. Observe que esses dados por si só não representam muita coisa para o diretor. Para que ele possa tirar... Eita, cheio de erros aqui, professor. Desculpe. Para que ele possa analisar esses dados, eu ia escrever um negócio, eu resolvi escrever outro e ficou diferente. Para que ele possa analisar esses dados, precisam... peraí, estava certo. Para que ele possa analisar, esses dados precisam ser trabalhados para se transformar em informações, para que possam serem utilizados como conhecimento. Então, o que eu quis dizer com isso aqui? Ó, deixa eu aumentar a fonte aqui um pouquinho para você. Ó. Mas, no meu exemplo hipotético, suponhamos que o diretor pegou as fichas dos funcionários e foi vendo. Ó, o José Maria Macedo, ele é do setor de marketing. Ele tem 18 anos e ele recebe de salário 2.850. Então, isso aqui é um dado. José Maria trabalha no setor de marketing. É um dado. Esse dado sozinho não serve de muita coisa para mim. Eu saber que o José Maria tem 18 anos, esse dado especificamente, não me faz tirar conclusão nenhuma que eu possa utilizar em proveito da empresa como um todo. Eu também saber que ele ganha 2.850, e cada um desses dados aqui, então, ó, se eu for pegar e analisar cada uma desses dados aqui separadamente, não me ajuda muito. Agora, porque são dados que eu peguei e agrupei, reuni. A partir do momento que eu pego e agrupo esses dados, eu posso começar a transformar esses dados em informações. Né? Ó, como você pode observar aqui, eu tenho 42 funcionários, porque tem uma primeira linha lá em cima. Né? Se eu elimino a linha lá de cima, eu vou ter 42 funcionários distribuídos dentro de determinados setores, cada um dentro lá das suas faixas etárias, com níveis salariais. Se eu pego, então, pessoal, o que eu vou fazer aqui, então? Ó, eu vou pegar, só para você entender também, é bom que a gente fala um pouquinho de Excel aqui, né? É bom que eu comece a falar um pouquinho também de Excel, que já ajuda vocês aqui, ó. Número de funcionários por setor. Vamos entender como é que eu cheguei àquele número ali. Deixa eu apagar isso aqui, apagar tudo. Deixa eu apagar tudo aqui. Vamos fazer esses cálculos aqui do zero, para você entender. Vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui, peraí. Depois eu vou aumentar o tamanho da fonte, para você enxergar melhor. Ó. Em primeiro lugar, né, uma primeira informação importante aqui. Eu tenho todos os nomes, setor que cada um trabalha, as idades, os níveis salariais. Eu posso pegar e falar assim, ó, qual é a média de idades de todos os meus funcionários da minha empresa? Aí eu já vou estar transformando os dados numa informação. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó, fica mais fácil para você ver. Ó, eu posso pegar e trabalhar esses dados. Eu tenho os nomes deles, as idades de cada um. Eu posso fazer uma média. Tem uma função aqui do Excel, ó. Inserir função. Ó, média. Vou calcular a média.
ele vai me abrir uma telinha aqui para eu colocar os dados. Ó, aí eu fecho isso aqui e vou vir cá. Ó. O que o Excel já fez? Igual, média, abre parêntese. Aí agora eu vou pegar e vou jogar todo mundo lá para dentro. Ó. Peguei todas as idades, marquei a coluna com as idades de todo mundo, dei um Enter, vou dar um OK. Ó, ele já me informou, ó, média de idade geral, 29 anos. Então, agora, eu já começo a poder usar o meu conhecimento para refletir. Então, quer dizer que a média de idades dos meus funcionários tem 29 anos. Esse número sozinho, ele até pode não me trazer muita coisa, não, mas eu posso pegar, se eu conseguir, por exemplo, a média de idade das outras empresas do meu setor, eu posso poder fazer uma comparação. Se a média de idade do meu pessoal está acima ou abaixo da média do setor do mercado. Se eu conseguir essa informação, eu aqui já posso falar, porque então, realmente, a média de idade do meu pessoal está até relativamente baixa, né? 29 anos, tá bom. Não está muito alta a minha média de idades, não. Eu já começo a fazer algum tipo de reflexão. E a média de salários? Vou fazer a mesma coisa, ó. Igual, peraí, vou chamar pela função aqui, é mais fácil para mim. Ó, média, já está ali, vou dar OK. Ele vai me dar o lugar aqui para eu colocar a média do pessoal. Média, eu vou clicar aqui, média salarial, vou marcar o salário de todo mundo, o intervalo ali dos salários, ó, de todos. Dou um Enter, já veio para cá, dou um OK. Ó, a média salarial dos meus funcionários é R$ 2.696,07. Que aí, se eu conseguir, porque tem esses órgãos aí, né, de classe, tem a associação comercial, em algum lugar eu posso conseguir qual é a média salarial daquele pessoal, daquele setor, para me poder tentar pegar a minha média salarial e comparar. Aí, de repente, eu posso descobrir, peraí, então a minha média salarial, ela está abaixo do que o mercado pratica. Então, eu devo subir, aí eu vou usar a minha sabedoria. Lembra da sabedoria? Que eu já é usar o meu conhecimento dentro de critérios de valor e ética. Aí eu posso pegar e falar, opa, peraí, então, coitado dos meus funcionários. O pessoal está com a média salarial na minha empresa abaixo do que o setor por aí pratica. Se é um diretor meio sem ética, pode até não se incomodar com isso, né? Por isso que a sabedoria envolve também o nosso julgamento através do nosso caráter, dos nossos valores, da ética, de valores, né, que a gente deve utilizar para gerir uma empresa. Né? Então, eu posso pegar e falar assim, opa, a média salarial do mercado hoje, dentro desse meu setor, é 3.200. E a minha média salarial está 2.696. Então, eu vou estabelecer um planejamento, eu vou fazer um planejamento aqui na minha empresa para que nos próximos anos aí eu estabeleça uma política salarial dentro de um planejamento de cargos e salários que eu preciso subir um pouquinho a média dos salários dos meus funcionários. Eles estão recebendo abaixo do que o mercado pratica. Então, está vendo que os dados sozinhos não me informam nada. Eu saber que o José Maria ganha 2.850, isso para mim não me ajuda. Agora, eu trabalhei os dados e descobri a média salarial dos funcionários. Isso já me ajuda. Eu já posso ter juízo de valores, usar o meu conhecimento com a minha sabedoria, fazer um determinado juízo de valores para tomar uma decisão dentro da minha empresa. De repente, aumentar gradativamente as faixas salariais para que a média salarial da minha empresa se equipare à média do mercado. Senão, daqui a um pouco também, eu começo a perder funcionário para o mercado. Aí, eu olhando aqui isoladamente, o Zé Maria do setor de marketing, a Ana Maria do setor financeiro, isso não me ajuda muito.
Agora, se eu agrupar esses dados, transformar isso em uma informação, me mostrando quantos funcionários eu tenho no administrativo, quantos eu tenho no financeiro, quantos eu tenho no setor de marketing, quantos eu tenho no setor de produção, isso já pode me ajudar de alguma forma. Olha o que eu vou fazer. Eu vou usar uma fórmula do Excel. Eu vou usar uma fórmula do Excel. Deixa eu lembrar aqui agora como é que era essa fórmula. Ah, professor, o senhor não sabe de cabeça, não? Não sei, gente. Você acredita no trem desse? Olha lá. Ó. Ah, conte-se. Vamos lá. Chama a fórmula, chama conte-se. Vamos lá para a fórmula. Que vergonha, professor. Isso eu sabia tudo de cabeça. Não, tudo de cabeça também não. Olha lá. Igual... Se eu usar aqui, deixa eu ver se aqui aparece para mim. Aqui tem soma, não tem a conte-se, não. Vou usar aqui na munheca mesmo. Igual, conte, olha lá, ó, ela aparece aqui, conte-se é contagem de números. Ele vai contar para mim de acordo com determinados critérios. Eu coloco aqui o intervalo e os critérios. Vamos ver se eu vou saber utilizar isso aqui direitinho mesmo. Ó. Vou contar o intervalo aqui, ó, esse intervalo, dentro desse intervalo, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, pessoal. Dentro desse intervalo, olha lá, o intervalo, e qual que é o critério? Qual é do administrativo? Será que deu? Não, deu não, peraí. Ah, eu tinha que ter colocado ponto e vírgula, peraí, pessoal. Ó, vou marcar todos aqui. Aí agora, coloca um ponto e vírgula, aí sim. Dentre todos aqueles pessoal, quantos são do administrativo? Fecha parêntese. Ah, contou, olha lá que bacaninha, ó. Vou fazer de novo para você entender. Vamos lá de novo, ó, igual. Eu quero saber, dentre todos os funcionários aqui, ó, todo mundo, ó lá, vários são do marketing, vários são do financeiro, vários são da produção, vários são do RH, quantos são de cada setor? Quantos eu tenho no administrativo, quantos eu tenho no financeiro, quantos eu tenho no marketing, e assim vai. Ó, igual é uma função do Excel chamada conte.se, abre parêntese, aí ó, ele já me mostra, ó, eu coloco o intervalo, depois eu coloco o critério. O intervalo é qual? O intervalo é esse. Ó. Coloco o intervalo, marquei todo mundo lá dentro do intervalo que eu quero que ele conte, coloco 2 pontos e mostro para ele qual o critério. Quem é, dentro daquele intervalo, quem é do administrativo. Fecho parêntese, dou um enter, olha lá, ele já me mostrou, 9. Ou seja, aqui dentro, ó, dentro desse pessoal todo, 9 funcionários são do setor administrativo. Para eu fazer isso para todos, eu não preciso fazer um por um, não. Eu posso vir aqui, ó, eu preciso, eu clico aqui dentro do intervalo aqui, ó, e dou um F4, que é para eu poder travar o pessoal. Peraí. Marcar todo mundo. Marcar. Travo todo mundo. Tá? Travei. Agora eu puxo para baixo. Ó. Eu vou mostrar por que eu tenho que travar. Que aí o Excel vai pegar e já vai fazer toda a conta para mim. Olha lá, ó. Eu não tenho 42 funcionários? Não eram 42? 9 são do administrativo, 8 são do financeiro, 12 são do marketing, 7 de produção e 6 do RH. Quem não domina muito o Excel, por que eu tive que fazer esse artifício aqui de travar? Ó, dei um F4 ali dentro daquele intervalo. Vou voltar lá. Se eu não travo, ó, antes de eu travar, ó, se eu não travo e simplesmente puxo para baixo isso aqui, ele vai me dar uma conta errada, porque aí ele vai passar a contar só de uma linha para baixo. Ele não conta aquele intervalo inteiro lá.
eu tenho que mostrar para ele que esse intervalo ali, ó, ele tem que travar esse intervalo aqui, ó. Esse intervalozinho aqui, ó, de B12 até B43, eu quero que ele sempre use aquele mesmo critério, esse mesmo intervalo. E eu não travo o critério, eu travo o intervalo. O critério aqui, ó, administrativo, eu não travo, que aí ele vai trazer para baixo. Quando eu fizer isso aqui, ó, ele vai estar usando aquele intervalo com o critério financeiro. Fiz isso aqui, aquele intervalo com o critério marketing. E por aí vai. Aí eu tenho... Aí, gente, olha só, eu peguei os dados, trabalhei, transformei em informação. Olha lá, ó. Dentro do meu administrativo, eu tenho 9 funcionários. Dentro do meu financeiro, eu tenho 8 funcionários. Dentro do marketing, eu tenho 12. Dentro de produção, 7. Dentro do setor de RH, 6. Que aí também eu posso pegar, usar o meu conhecimento para falar, olha só, meu setor de marketing está com muita gente, 12. Aí eu posso utilizar. Isso está bom ou está ruim? Será que não era melhor eu colocar mais funcionários no administrativo e reduzir um pouco o meu pessoal de marketing? Meu RH tá bom? O pessoal da produção, olha só, enquanto eu tenho 12 no marketing, eu tenho 7 na produção. Aí eu vou usar o meu conhecimento, a minha sabedoria, dentro de critérios éticos, para eu poder analisar. Falar, será que não era mais justo eu reduzir meu quadro de funcionários da área de marketing e aumentar meu quadro do pessoal da área de produção, porque eles trabalham mais e vão produzir mais? Né? A minha área de RH também não está muito baixa em comparação com outros setores. Será que, de repente, eu não posso trabalhar com RH com 8 funcionários e, de repente, eu reduzo, tiro 4 de marketing ali, ó, passo 3 para a área de produção e 1 para a área de... e aumento 3 na área de produção e 1 na área de RH. Então, está vendo que quando eu trabalho dados e transformo em informações, eu consigo usar conhecimento, usar sabedoria e tirar conclusões. Da mesma forma, olha lá, a parte dos salários. Parte dos salários, ó, o que está acontecendo ali? Vou apagar aqui para a gente poder entender como é que esse cálculo foi feito. Espera aí. Ó, pessoal do administrativo, olha lá, pessoal do administrativo, como é que eu vou fazer esse cálculo aqui, ó? Salários por setor. Ó, isso aqui foi uma soma-se. É uma função do Excel chamada soma-se, que aí eu utilizo um intervalo, um critério e um outro intervalo. Soma, eu somo com isso aqui, eu somo todos os salários do meu setor. Eu tenho ali os dados, ó, separados, ó. Tem os dados separados. O que eu vou fazer? Eu vou usar a função soma-se. Soma-se. Soma-se, abre parêntese. Aí, quando eu uso essa função, ó, soma-se, o Excel já me dá ali, ó, eu tenho um primeiro intervalo, depois um critério, depois o segundo intervalo. O primeiro intervalo eu vou pegar o intervalo dos setores. Ó, intervalo dos setores, vamos ver se vai dar certinho. Intervalo dos setores. Intervalo dos setores. Vou dar aqui, ó, ponto e vírgula. Vou clicar no critério, eu quero só lá o setor administrativo, dou ponto e vírgula, e vou mandar ele somar os salários, ó. Outro critério que são os salários. O que eu fiz? O que o Excel vai fazer com isso, com isso aqui, tudo que eu fiz? Ó, eu sei que está pequenininho, mas eu vou tentar ler, ó. Eu coloquei um primeiro intervalo, que são os setores. Todos os setores. Coloquei um critério, que eu cliquei lá em administrativo, para mostrar para ele, eu quero que você soma só o pessoal do administrativo. O que eu quero somar? Quero somar o salário. O segundo intervalo final,
são os salários que eu marquei. Se eu der Enter, o que o Excel vai fazer? Ele vai, dentro do intervalo primeiro aqui que eu coloquei, ó, esse primeiro intervalo, ó, dentro desse intervalo, ele vai buscar todo mundo que é do setor administrativo e depois ele vai lá dentro do setor, dentro do critério salário, ele vai vasculhar todos os salários aqui dentro, vai separar todo mundo que é do administrativo e vai somar. Então, ó, aí eu tenho que fazer aquele mesma coisinha, ó. Eu tenho que travar o primeiro intervalo, travar o segundo intervalo, dando um F4, eu marco e dou um F4, e o critério do meio administrativo eu não travo, porque aí quando eu arrastar, olha lá o que acontece, ó. Ele já vai me dar, olha o que o Excel me deu agora, ó. Ele me deu a soma de todos os salários do meu pessoal do administrativo, ele me deu a soma de todo o pessoal do financeiro, ele me deu a soma de todo o pessoal do marketing, soma de todos os salários do produção e soma de todos os salários do RH. Então, eu aqui agora já percebi o seguinte, ó, aqueles dados iniciais, o salário de um, salário do outro, não me ajudava muito. Mas agora, eu já consigo analisar, ó. O meu pessoal do administrativo total, eles têm um salário total de 20.950. O meu financeiro tem um total de 23 mil. O marketing, 29. Produção, 21. E RH, 18. Mas aí eu posso ter, isso aqui está justo? Isso aqui está correto? Eu não sei, porque tem quantidade de funcionários variados. Eu posso, então, fazer uma média. Eu quero saber o seguinte, ó. Qual é a média de salários do meu administrativo? Qual é a média de salários do meu financeiro? E assim por diante. Então, eu posso pegar, ó, e fazer o seguinte conta. Ó, eu vou pegar uma média. Eu vou usar igual o salário total do administrativo dividido pelo número de funcionários do administrativo. Que aí, olha lá, ó, o pessoal do administrativo, em média, ganham R$ 2.327, em média. Para eu puxar para os de baixo, o que é que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que travar? Não tem que travar, não. Agora eu não preciso travar, porque aí ele vai pegar esse cara e dividir por esse, vai pegar esse, não precisa de eu travar aqui agora, não, ó. E aí, gente, ó, eu tenho que o meu administrativo recebe, em média, 2.327, o meu financeiro recebe, em média, funcionário 2.978, o marketing 2.437, produção 3.000 e RH 3.000. Então, agora, gente, ó, eu posso também usar o meu conhecimento e usar a minha sabedoria para eu tentar tomar algum tipo de decisão, porque aqui eu já estou percebendo o seguinte, ó, o meu setor de produção e o meu setor de RH, em média, eles têm salário mais elevado que o resto dos setores. Ó. O administrativo é o mais baixo. Gente, isso aqui é só uma hipótese, tá? Não estou querendo dizer que nas empresas aí o RH recebe mais, não, isso aqui eu peguei, eu julguei ali salários aleatórios, foi vindo da minha cabeça, foi digitando, tá? Então, isso aqui não reflete a realidade, só para a gente poder entender o conceito do que é dado, informação e tal. E aí, aqui agora, então, eu posso tentar tirar a conclusão e tomar decisões. Será que está injusto isso aqui? O meu setor de produção e o meu setor de RH, eles têm salários mais elevados. Mas deixa eu fazer uma outra conta para me ver. Deixa eu ver a média de idades. Eu vou fazer a mesma continha, eu vou fazer as mesmas contas que eu fiz em cima, para eu descobrir a média de idades por setor, para eu poder analisar com a informação de cima, para eu poder tomar decisão. Primeiro eu vou somar a média de todo mundo, de todos os setores. Ó, era soma-se, soma.se, abre parêntese, soma.se, abre parêntese, não é soma-se não, peraí. Esqueci, tá vendo? Eu esqueço, oh, meu Deus do céu.
eu vou voltar aqui. Ah, é emendado. Soma-se, emendado. Tem ponto não, peraí. É porque é muita coisa na cabeça da gente, até eu também. Soma-se, aí sim, abre parêntese. Então, em primeiro lugar, vou somar as idades de todo mundo, né? Vou somar as idades de todo mundo. Vou usar lá o primeiro intervalo, os setores, como eu tinha feito no outro, né? Mostrei para o Excel lá o primeiro intervalo, aí eu mostro para o Excel, eu ponho 2 ponto e vírgula, aí eu mostro para o Excel qual o critério que eu quero dentro do administrativo. Coloco ponto e vírgula de novo. E agora eu mostro para ele o próximo intervalo. Que o próximo intervalo agora é a idade. Eu quero que ele soma as idades. Ó, então eu mostrei para o Excel um primeiro intervalo, que é os setores. Estou mandando ele somar para ele vir dentro do primeiro intervalo dos setores e vai pegar lá dentro desse intervalo o administrativo e vai somar as idades. Eu dei essa informação, esse comando para ele. Olha o que ele vai falar. Todo aquele pessoal lá com as idades somadas está dando 223 anos. Eu vou fazer isso para todos os setores, ó. Eu vou fazer um F4 aqui e ali para travar. Vou puxar para cá. Ó, então, o financeiro tem a idade total 261 anos, o marketing, idade total 265, produção, idade total 242, e por aí vai. Né? E aí, pessoal, eu posso extrair daqui uma média de idades, ó. Uma média de idades. O que eu vou fazer? Eu vou falar para o Excel. Eu quero, ó, dividir a idade total de todos os funcionários do administrativo pela quantidade de funcionários, ó. Tem 9 funcionários. Opa, peraí, gente, peraí. Esse aqui não. É a idade total dividido pela quantidade de funcionários. Aí eu descubro a média de idade de cada setor. Ó. E aí eu posso tirar conclusões, pessoal, ó. Eu posso tirar conclusões, ó, e analisar o seguinte, ó. Esses 2 setores aqui, produção e RH, eles têm uma média salarial superior. Mas também, se eu for analisar, eles têm uma média de idade mais alta. Então, aí eu posso usar o meu conhecimento, usar o meu juízo de valores, para eu tentar entender isso aqui. Será que eles têm salários mais altos porque eles têm mais tempo de casa? Eles já estão com idade mais avançada, e aí, ao longo dos anos, eles vieram subindo seus salários, foram tendo aqueles adicionais de triênio, quinquênio, e os próprios reajustes das categorias, e os reajustes relativos às promoções que eles vieram tendo. Então, eles têm mais idade, então pode ser aceitável que eles tenham uma média salarial mais alta. Aí eu tenho que fazer uma análise, eu tenho que usar meu juízo de valores, para mim poder entender se o administrativo tem uma faixa salarial menor, porque tem pessoas mais jovens, ó, os mais jovens aqui são do marketing, mas logo depois vem o administrativo. Então, gente, tá vendo aqui, ó, como que um simples exercício desse, se você não entendeu direito os cálculos, pessoal, aqui, nós não estamos dando uma aula de Excel, né? O objetivo meu não era chegar aqui e dar uma aula de Excel para ninguém. A gente aproveita e vê alguns conceitos de Excel aí que são legais, né? Você viu o quanto um Excel pode ajudar a gente? Mas as empresas modernas hoje, elas têm até sistemas de gestão que facilita essas análises para a gente, né? Mas se você está trabalhando numa empresa que não tem um sistema de gestão bacana, que possa te dar essas informações, trabalhar esses dados e te dar informações, você tem alternativas para você fazer essas continhas. Esses cálculos, quem falou ali?
Gabriela, você viu que eu fico um tempinho sem usar essas contas ali, é o que eu vou fazer, eu também acabo me esquecendo um pouquinho. Mas aqui, para nós, aqui o primordial não é a aula de Excel, né? É você entender, que eu espero que tenha ficado claro o que é o dado, o que é a informação, o que é o conhecimento, o que é a sabedoria. Você viu a teoriazinha lá que a gente mostrou no PowerPoint? E eu passei um caso real para você entender. Alguém ficou com dúvida com relação a esses dados, informação, diferença de um, diferença para o outro? Pessoal, ou ficou claro? Para mim ficou claro. Para mim ficou claro. Esse exemplo, né? E aí, pessoal, então olha só, eu vou já meio que encerrar a aula aqui, eu quero só ver com vocês a questão do trabalho lá, se tem alguém precisando de algum tipo de ajuda, se tem alguém perdido aí sem grupo, sem nada. Deixa eu só mostrar uma coisa rapidinho para vocês. Daqui a umas 2, 3 aulas, no final dessa unidade, praticamente lá a próxima aula eu ainda vou falar sobre, próxima aula, eu vou já começar a falar sobre dialética do conhecimento, vou falar sobre conhecimento tácito e explícito. Daqui umas 2 aulas, umas últimas aulas aí, eu vou trazer para vocês um negócio legal, que é o Dashboard, que é uma introdução aqui para a gente poder, na próxima unidade, a gente já começar a entrar nesses modelos de conhecimento, principalmente o Power BI, que é um negócio muito legal que a gente vê hoje, que é nada mais, nada menos do que a gente pegar dados, transformar em informação e mostrar isso dentro de uma empresa. Então, um dashboard, ele é uma forma de você mostrar isso para dentro de uma empresa. Gente, lá no meu passado, eu trabalhei lá naquela empresa de Copacabana, criando esses troços tudo manualmente, a gente não tinha um sistema de gestão. Chegava no final de ano, o que eu fazia? Final de ano, o diretor me pedia, eu pegava todos os nossos dados do meu setor de vendas, né, que eu trabalhava na área comercial, tudo quanto é proposta emitida, os fechamentos de contrato, quem foi os representantes que fecharam mais contrato, o percentual de vendas por filial, os valores maiores de vendas por filial, por representante comercial. Montava tudo no Excel, eu fazia no Excel, porque o Excel, ele ainda nos gera a possibilidade, ele nos dá a possibilidade de fazer gráficos ainda. Por exemplo, aqui, se eu quiser transformar, rapidinho, tá, gente? Só para eu concluir o negócio, se eu quiser pegar isso aqui, no administrativo tem 9, financeiro tem 8 funcionários, no marketing tem 12, produção tem 7, RH tem 6. Eu posso transformar isso aqui facilmente, rápido, num gráfico. Quer ver que gracinha? Cadê o gráfico aqui? Inserir gráfico. Um gráfico de pizza. Olha lá, ele já transformou. E eu posso pegar aqui, olha lá, adicionar rótulo de dados, Ele já me mostra aqui, nesse setor aqui, que, tem as cores. Olha que gracinha das cores aqui, Eu posso aumentar aqui a fonte desse troço aqui. Deixa eu aumentar a fonte disso aqui, peraí. Fica mais fácil a gente ver. Aí eu vou trabalhando, Olha lá. Não ficou muito grande a fonte, peraí. Acho que assim tá bom. Então, olha lá, o azul, o administrativo, tem 9. Ele já vai me dando. Eu posso botar isso aqui em forma percentual. Trabalhar ainda mais esses dados aqui. Deixa, formatar dados. Colocar aqui, percentual. Ele ainda vai me dar até em termos percentuais. Olha lá que gracinha que o Excel faz, Vou colocar isso aqui em preto para ficar mais fácil de visualizar. Então, olha aqui, no azul, que é o administrativo, eu tenho 9 pessoas, que é 21% dos meus funcionários. Olha lá, esse setor de marketing aqui tem 12, 29% dos meus funcionários estão na área de marketing. E aí eu posso pegar esses gráficos aqui, posso copiar esse gráfico para um PowerPoint da vida, posso abrir um PowerPoint aqui, e começar a trabalhar isso aqui.
Quer ver? Rapidinho, rapidinho, ó. Ó, copiei aquele gráfico para cá, olha lá, ó. E aí eu posso trabalhar, ó. Se eu quiser numa reunião, por exemplo, lá com os gerentes da empresa, né? Uma reunião de gerentes da empresa, isso aqui, quando eu monto isso aqui é um tipo de um dashboard, né? Onde eu mostro as informações trabalhadas para a gente, numa reunião, aí eu posso pegar um gráfico lá com as faixas salariais, eu posso pegar um gráfico com as faixas de idade. Imagina, eu monto aqui um PowerPoint com 3 gráficos, onde numa reunião de gerentes, de diretores, a gente pode discutir e tirar conclusões. Ó, tá vendo que 29% do nosso pessoal está na área de marketing. Aí a gente pode discutir, pode analisar, pode usar o nosso conhecimento através desses dashboards, que aí, gente, mais para frente, na próxima unidade, a gente vai ver os conceitos desse Power BI, que é um sistema que já dá isso aí tudo para a gente poder trabalhar. Lógico que eu não vou ensinar vocês a criar sistemas, não, mas é o que tem hoje disponível no mercado para você trabalhar o conhecimento, porque isso aqui que nós estamos vendo, nós agora estamos vendo já, começando a ver modelinhos de gestão do conhecimento. Embora seja esse exemplo que eu dei hoje, seja um exemplo muito simplório, né, muito simplório, mas imagina você dentro de uma empresa trabalhando informações relacionadas à quantidade de vendas, vendas por região, vendas por filial, vendas por vendedores percentuais, quem são os vendedores que estão vendendo mais, vendas por produtos. E aí você pode transformar dados em informação, em conhecimento, e tirar conclusões e tomar decisões. Então, as próximas aulas aí, a gente vai ver coisas muito bacanas, mais para o final dessa unidade e para a próxima unidade, muita coisa bacana. Pessoal, então, olha só, alguém tem alguma coisa sobre trabalho, sobre atividade supervisionada que queira falar, tirar dúvida? Ou tem alguém aí que está perdido sem grupo, aí que está meio ainda sem saber o que fazer, que eu possa ajudar? Porque senão, gente, se você já está com o seu grupo formado, já está começando a fazer o trabalho, está tudo certinho, eu já dei a aula por encerrada. Já está livre. Peço só que se pronuncie se alguém quiser tirar alguma dúvida do trabalho que não ficou claro na semana passada, ou se tiver sem grupo. Se não, a aula é encerrada. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Pessoal, tá tudo tranquilo, então? Tá de boa. Podemos ir descansar? Stephanie, foi legal aí a aula? Foi sim. Foi bastante produtiva. A gente vai ver muita coisa bem interessante pela frente ainda, você vai ver. A gente está só começando, galgando aí o início da unidade 2. A coisa vai começar a melhorar bastante no final dessa unidade para frente aí. Ai, que bom, que bom. Tá? Obrigada, professor. De nada, gente, eu que agradeço pela atenção. Foi uma honra muito grande estar aqui com vocês. Fiquem todos com Deus. Bom descanso e até a semana que vem, se Deus quiser. E se surgirem dúvidas com relação ao trabalho, me mande lá um WhatsApp, tá? Tá Pessoal, bom, muito boa obrigado, noite. Evelyn, Rosilane, Ludmila, José Marcelos, todos vocês aí, Oséias,